Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. O podcast que entrega muito conteúdo qualificado, muito papo sobre finanças, negócios, gestão. E hoje, para me acompanhar aqui, Rúbia Bocassin, nossa professora, economista, doutoranda da casa, junto para realmente seguir um papo sobre finanças pessoais, que vai de fato além dos números, né, Rúbia? Isso aí, obrigada pelo convite, prazer estar aqui, ô Everson, co-host com você em um encontro aqui de peso, né? A gente tá com uma baita convidada hoje aqui. Isso aí, e a convidada de hoje, pessoal, é a Mirna Borges. Ela é engenheira mecânica, engenheira de petróleo, ou seja, entende de número pra caramba. Sempre amou os números e a arte de lidar com o dinheiro. Hoje é educadora financeira com o canal Economirna, que conta com quase 1,5 milhão de inscritos. Mirna, muito obrigado, viu? Nada, prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Legal. E, Mirna, hoje nós vamos falar, né, de um assunto muito importante e legal que você consegue realmente atingir tanta gente falando de um assunto tão importante que é, de fato, a educação financeira. Explica pra gente um pouco como é que você entrou nesse negócio de engenharia para amar finanças pessoais, assim. Pois então, acho que a minha história, né, com finanças pessoais começou, de fato, quando eu recebi meu primeiro salário. E por mais que eu tenha passado pela faculdade, feito engenharia, né, que teoricamente era pra gente aprender a lidar, né, com essa parte, eu não aprendi absolutamente nada na faculdade. Então, eu recebi uma proposta de emprego, comecei a trabalhar fora do Brasil, numa multinacional do ramo de petróleo. Fui para Abu Dhabi, Dubai, passei na Tailândia, Vietnã, depois voltei para o Brasil. Enquanto eu estava fora, o dinheiro eu recebia em dólar, ficava lá na conta, não fazia nada, né? Mas quando eu vim para o Brasil, eu tive que transferir meu dinheiro de fora para cá. Isso foi em 2012, é isso mesmo, 2012. Eu lembro que o dólar era 2,50 naquela época. Boa, né? Naquela época o dólar era 2,50. Eu transferi o dinheiro e no outro dia a gerente do banco me ligou. E aí começa a minha história, né, com as finanças pessoais. Porque ela me ligou e falou assim: Mirna, vem aqui na agência pra gente tomar um cafezinho e investir o seu dinheiro. Aí na hora que ela falou investir o dinheiro, eu falei: nossa, eu vou ficar rica, né? Vou assinar o passaporte da riqueza agora. Eu vou lá conversar com ela, porque eu achava que o gerente do banco era um consultor financeiro. Eu cheguei lá, me reuni com ela, ela me ofereceu diversos produtos e o problema é que eu não conhecia nenhum deles, né? Então ela estava falando grego para mim e muitos brasileiros se sentem assim. Então era PGBL, VGBL, tabela regressiva, tabela progressiva, CDI, BOV, fundo de investimento, um monte de coisa. Ela falava e eu só ria. Meu Deus, o que é isso, né? Não, eu nem falava, meu Deus, o que é isso? Eu só balançava a cabeça e falei: não, beleza, o que você tá me passando. O resumo é que ela jogava as folhas na minha frente, aquelas tabelas de rentabilidade me despertavam muita atenção, porque engenheira gosta de número. E eu olhava aquilo e falava: gente, como é que pode, né? Eu falei: você é formada no quê? Ela é administração. Eu falei: tá. Eu falei: gente, ninguém nasceu sabendo, né? A gente parte desse pressuposto. Se ela aprendeu, eu vou aprender. Aí eu aceitei tudo que ela me ofereceu, saí de lá com consórcio, seguro de vida que eu já tive da empresa, mas eu saí com mais um. Eu saí com fundo multimercado também para minha reserva de emergência, que não é o local ideal. Eu saí com mais uma coisa, saí com previdência privada também. Eu não entendi de nada, eu aceitei e fui embora. E deu 2 meses depois, eu fui olhar o meu dinheiro e falei: não, agora eu fiquei rica, né? Aí, quando eu olhei, tinha perdido dinheiro. Eu falei: não, alguma coisa está errada. E a partir daí, eu comecei a estudar. E comecei a gostar do assunto. E perguntava aos meus amigos, que eu trabalhava embarcada, né, nessas plataformas de petróleo. Perguntava um, perguntava outro: o que você faz com seu dinheiro? Você investe? Aí a maioria era: não, eu gasto tudo que eu ganho, ou eu estou endividado, ou o dinheiro que sobra eu deixo na poupança, conta corrente, enfim. Acho que uma pessoa só investia, de todas que eu tinha conversado, né, que investia em ações. Fora isso, ninguém mais.
E foi aí que eu comecei a gostar do assunto, a falar sobre o assunto, e veio a ideia de criar o YouTube, né? O YouTube Economirna, e naquela época foi em 2016 que eu criei o canal. Abril de 2016. Não era uma coisa tão falada quanto hoje, né? O YouTube ainda estava ali no início. Então foi uma ideia, eu falei, vou ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro. O pouco que eu sei já é muito mais do que muita gente que não sabe nada. Eu parti desse ponto, né? Falei, a gente nunca vai saber tudo, então pouco que eu sei eu vou ensinar. Sempre amei ensinar também, independente do que eu aprendesse. E assim começou o YouTube Economirna, né? Fazendo os primeiros vídeos, sem essa beleza aqui de estúdio. Isso não existia na época que eu comecei. Só tinha uma câmera emprestada, não tinha microfone, não tinha luz, não tinha absolutamente nada, só a câmera, né? E hoje já tá com 1,5 milhão. Isso aí. Legal, muito legal. Que legal. E nessa sua trajetória aí, você passou realmente... Foi 16 que abriu o canal, né? 2016. Então, desde lá, imagino que você ficou realmente imersa nesse conteúdo, Sim, são 8 anos. Buscando informação e traduzindo informação de forma simples, né? Porque, poxa, para atingir 1,5 milhão de pessoas, você precisa falar fácil também, né? Exatamente, mas eu nunca soube falar difícil. Legal. Então, assim, esse é o jeito que eu falo mesmo. E eu acho que isso é que é tão interessante, né, Mirna? Porque você falou aí, né? Poxa, eu fui lá pro banco, conversei com a gestora, ela falou um monte de coisa que eu não sabia. E às vezes é isso, né? A gente, quando é da área, acha que tudo é muito óbvio, que todo mundo vai compreender aquilo que você vai falar. E a gente tem dificuldade de traduzir. E essa tradução é que é tão importante para as pessoas, né? Para que elas consigam entender. E eu queria saber, na época, onde você foi buscar essa informação? Como é que você se educou? E hoje, quais são as dicas que você dá? O seu canal é um exemplo, né? As pessoas conseguem informações ali. Né? Mas para uma pessoa leiga, uma pessoa que está fora da área de negócios, onde que ela pode buscar esse tipo de informação? Como você fez e como você recomenda para as pessoas? Então, naquela época, eu busquei muito em livros, blogs também, né? Que era muito comum naquela época, blogs. Canal de YouTube não, porque estava começando, né? Mas eram as minhas principais fontes de informação. E cursos pagos também, né? Que eu fui fazendo por fora. Então, esse que era o meu objetivo. Eu buscava... Eu entendi o assunto e falava, agora eu vou fazer um vídeo sobre CDB. Então, vou estudar tudo sobre CDB, investir no CDB, e aí eu fazia o vídeo teórico sobre o CDB, vídeo na prática sobre o CDB, para que as pessoas, elas compreendessem o que era um CDB. Então, assim... Lá no canal, para quem vai entrar, tem as playlists já divididas. Investimentos em renda fixa, investimento em renda variável, educação financeira, dívidas, tem tudo dividido, porque eu ia fazendo assim, né, nos conteúdos. Hoje já está um pouco mais diferente. Hoje o nosso foco é ali 100% investimentos. Então, dificilmente eu vou estar lá no YouTube Economirna falando sobre educação financeira ou falando sobre o tema dívidas. Hoje eu já não falo mais. Hoje o objetivo é investimentos. Investimentos. Então, a gente tem uma casa de análise, né? A gente tem uma research. O que isso faz? A gente recomenda. Hoje a gente fala quais ações você deve comprar, quais FIIs, né? São carteiras recomendadas, quais investimentos de renda fixa. Por quê? Eu dei muitos anos de curso de investimento. E muitos alunos não chegavam no final, porque são várias aulas. Então, aí você vai entender os indicadores, você vai olhar. Aí a pessoa chegava no final e falava, ainda não me sinto seguro para dar o passo sozinho. Aí eu falei, Preciso de alguém para me orientar. Eu falei, ok, então a gente precisa de algo mais prático e rápido, onde a pessoa olha ali e já saiba quais as ações que ela tem que comprar, quais FIIs, até porque nem todo mundo tem esse tempo de ficar acompanhando o mercado, acompanhando ali o que está acontecendo, analisando, olhando os balanços. Nem todo mundo tem esse tempo, né? Então eu falei, vamos acelerar o processo. Tem aquela pessoa que vai amar estudar todo o curso 90, 100 aulas de curso de investimento, e tem aquele que vai falar, nossa, eu quero uma coisa rápida, eu quero resolver o meu problema agora. Então, a gente tem essas duas soluções hoje. E falando de investimentos, estamos no Brasil, né? E o Brasil é um país do jogo, né? Então, a gente tem o jogo de futebol. Nem me fale desse jogo. E nós temos alguns joguinho de apostas também, né? Agora, Tristeza. então, meu irmão, agora é bet para tudo quanto é lado, né? Então, o que você, né? Qual a sua visão, né? Relacionar investimentos, que nós sabemos os investimentos tradicionais, né? E essas apostas, né? Como é que as pessoas estão direcionando e
mais importante, né? Lidando com o dinheiro delas em relação a isso. Importantíssimo você tocar nesse ponto, porque investimento é diferente de aposta. Exato. Então, a gente tem que começar falando por aí. A gente tem o tigrinho, foguetinho, vários, né? Vários inhos aí. E o que eu vejo, sabe? Hoje não, o ser humano é assim. O ser humano quer dinheiro rápido e fácil. Né? Todo mundo quer dinheiro rápido e fácil. Só que dinheiro rápido e fácil não existe, né? Ele pode até começar a jogar e ganhar no primeiro momento. E geralmente é isso que acontece, porque ali você se vicia, né? E você continua jogando. Aí daqui a pouco você perde tudo que ganhou e ainda perde mais ainda. Isso acontece demais. Eu recebo muitas pessoas falando: Mirna, eu perdi dinheiro. Eu apostei, fiquei jogando no joguinho, perdi casa, perdi carro, perdi tudo, perdi dinheiro dos pais. É só história triste, gente. Não tem história... Não, isso não existe. Só que o que acontece? A gente fala, olha, na Bolsa de Valores você consegue um retorno X. Aí chega o joguinho, fala que você vai ganhar 1000% no dia. Tem ainda, nem só joguinho, né? Mas ainda tem aqueles perfis fakes de Instagram... que eles pegam a nossa cara, é muito comum, né? Eles pegam a nossa cara e ficam oferecendo investimento pros nossos seguidores. Eu falei, gente, se você me seguisse, você jamais ia cair nessa. Porque eu não falo disso, não existe. Eu sempre digo, não existe dinheiro rápido e fácil, muito cuidado. Porque tudo aquilo que te oferece um alto retorno vem com alto risco. É óbvio, vai te custar caro. Então, a gente fala muito sobre esse cuidado de, peraí, vamos escolher os investimentos certos para você. A aposta não faz parte do processo. É a mesma coisa a gente pegar aquela empresa que está em recuperação judicial e falar, olha, isso aqui já não é investimento, isso aqui já é uma aposta. Então, a gente quer investimento, a gente quer dinheiro cair na nossa conta, a gente quer dividendo cair na nossa conta, a gente quer, né, ver o nosso patrimônio, sim, se valorizando, claro, dependendo do cenário, a gente tem que entender o cenário que se encontra. Para quê? Para fazer boas escolhas, né? E o ser humano brasileiro... É muito triste que a gente vê influenciadores divulgando essa porcaria desse jogo, porque eles ganham dinheiro pra caramba na divulgação, essa que é a verdade, né? Eles ganham dinheiro pra caramba e eles vão na maior cara de pau, fala pra você, ainda fala que é um jogo, ok, só que jogo vicia, gente. Jogo vicia. Exatamente. Jogo vicia. E aí a pessoa fica viciada e perde tudo. Eu falo que eu nunca vou me esquecer de uma seguidora que me mandou mensagem no meu inbox, falando assim, né, pedindo conselho. Mirna, o pastor da minha igreja, muito comum isso, o pastor da minha igreja tá me oferecendo investimento. Aí na hora, tipo assim, o alerta já piscou. Falei, pastor da igreja oferecendo investimento. Dificilmente a gente vê um pastor da igreja que entende de investimento. Pra isso. Exatamente. Moderno. Aí ela falou, estão me oferecendo, acho que era uma coisa assim, tipo de 5% ao mês. Aí eu falei, olha, fulana, tudo bem? Não, mas hoje em dia oferecem 1000% ao dia. Hoje em dia oferecem 1000% ao dia, sério. Aí eu falei, olha, fulano, tudo bem? Eu não colocaria o dinheiro nisso. E aí ela nunca mais me respondeu e sumiu. Deu 1 ano e meio depois, ela me mandou uma mensagem. 1 ano e meio depois, pra ver. Às vezes a pessoa não perde no primeiro mês, nem no segundo. Né? Mas uma hora a conta chega. E aí ela virou e falou, Mirna, se eu tivesse te escutado há 1 ano e meio, eu e meus pais não teríamos perdido todo o nosso dinheiro. Gente, é muito triste, né? Eu falei, pois bem, eu avisei, né? Só que a ganância, o ser humano é ganancioso. Todos nós temos a semente da ganância dentro da gente. Só que cabe a gente o quê? Vigiar, porque vão oferecer. E se você for ganancioso, você vai cair. E aí a pessoa perde tudo, aí depois ela volta para me escutar. Agora eu vou te escutar, Mirna, eu vou formar reserva de emergência, vou começar a investir em ações e FIIs. Não vou querer esse retorno de 50% ao mês, porque não existe. É assim, gente, é triste, tá? É triste. É um desserviço tão grande que essas pessoas fazem, porque assim, o povo brasileiro já é um povo que é muito pouco educado financeiramente, né? As pessoas investem muito pouco e conhecem muito pouco. E aí são iludidas com essas promessas de rendimentos altíssimos que não existem. Que trabalho você faz nesse sentido, Mirna? Você fala bastante sobre isso, né? Então, olha, esse tipo de rentabilidade não existe. Vamos comparar aqui com aquilo que é factível, com aquilo que está no mercado. E mais ainda, como você educa, né,
a sua audiência para entender qual é o perfil de risco de cada consumidor. Porque isso também é importante, né? Porque assim, eu vou investir em uma ação, isso também é risco, né? Sim. Então, eu tenho perfil para isso, eu deveria colocar meu dinheiro em algum produto mais seguro, né? Como é que você conversa sobre isso com seus consumidores? A verdade é que a gente sempre faz eventos, né? Geralmente a gente faz uma semana de aula, onde a pessoa começa entendendo o primeiro passo, que é o passo da reserva, o investidor iniciante, e aí vai para os próximos passos. Porque muitas vezes a gente tem medo de ações, fundos imobiliários, porque não tem o conhecimento. Então, é muito normal quem está iniciar com um perfil conservador. Aquele perfil ali que fica meio desesperado se vê o dinheiro diminuindo, né? Só que à medida que a pessoa vai entendendo, conhecendo os ativos, e é isso que a gente faz nessa jornada de uma semana, é que ela entenda o que é uma ação, entenda o que é uma empresa, entenda quais são os riscos, entenda que existem excelentes empresas já pagando dividendos há anos, né? Que não é aposta, que é estudo, que é análise de dados, e aí a gente vai prosseguindo. Então, essa pessoa, ela já entende, ela já está preparada. É claro que tem aqueles que entram, né? Querem sair investindo em ações e FIIs e não entenderam o que é. Aí, essas pessoas elas já ficam mais desesperadas, porque elas não entenderam como é que funciona o mercado, que o mercado pode estar em alta, pode estar em baixa, que dinheiro de curto e médio prazo não é em renda variável, né? Eu tô falando aqui, né, termos técnicos, não sei quem tá escutando a gente, mas renda variável, né, são os ativos, como eu falei, de ações, fundos imobiliários. Então, é um dinheiro de longo prazo que ela tem que ter essa conscientização. Às vezes vai ser o dinheiro para ela formar uma renda passiva, né, que ela vai começar a usufruir desses dividendos daqui a 10, 15, 20 anos. É uma construção, só que quem quer esperar, né? Aí vai lá o tigrinho foguetinho te dando dinheiro ou perfil fake falando que você vai botar R$500 e vai tirar R$5.000. É assim. E aí a pessoa fala, eu vou esperar 10, 15 anos para ter aí, sei lá, R$5.000 de dividendo cair na minha conta? Eu não vou fazer isso. Só que aí ela perde, aí depois ela volta pro caminho certo. E ela entende que, gente, é como esperar a grama crescer. A mesma emoção de ver grama crescer. É um processo, é lento. E é mês a mês, né? Só que aí, quando essa pessoa se conscientiza de toda essa jornada, que precisa ter a reserva, que aí você tem os seus investimentos de curto a médio prazo, curto prazo até 1 ano, médio prazo até 5 anos, ali na renda fixa, não é em renda variável. E aí, acima de 5 anos, pelo menos, você já pode começar a comprar as primeiras ações e FIIs. Ele já começa a montar uma carteira muito mais assertiva. E ele ele se sente tranquilo. Porque é o que eu falo, quando você entende o processo e a bolsa, por exemplo, cai, igual foi a pandemia 2020, o brasileiro tem memória curta, né? Mas a gente teve a pandemia, a bolsa despencou aí 40%, 50%. Na pandemia. Então, se você não estava preparado para aquilo, você vê seu patrimônio encolher 50% de um dia para o outro, teve gente que não dormiu e teve gente que comprou mais. Por quê? Porque sabia o que estava fazendo. Né? Eu, no meu caso, o que eu fiz? Eu falei, vou comprar tudo que eu posso. Tá na promoção. Né? Se o mundo acabar, acaba para todo mundo. Se continuar existindo, vou ter feito... Em algum momento vai subir, né? Exatamente. Eu vou ter feito excelentes compras. Então, é justamente você entender o mercado. Você ter esse conhecimento de base. É um conhecimento de base mesmo, né? Que falta para o brasileiro. Agora, a educação financeira está chegando nas escolas, né? Graças a Deus. Mas é aquilo, é o economizar, poupar, né? Ainda não chegou na parte dos investimentos, né? Mas já é um grande passo para o brasileiro já não se endividar. Se as pessoas já começarem, exatamente, a gastar menos do que elas ganham, já é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E é porque gastar é prazeroso. Gastar é prazeroso, só que a gente precisa inverter ali o prazer, né? E eu tenho muitos assinantes que às vezes eles entram investindo pouco, R$100. Eles falam, Mirna, eu comecei a investir meus primeiros R$100. Só que aí eu vi os dividendos caindo na minha conta. O que é dividendo? É parte do lucro líquido da empresa que é distribuído aos seus acionistas. E quando a gente compra uma ação, a gente se torna acionista. Tô explicando aqui para quem tá ouvindo a gente, tá bom? Perfeito, tá isso bom? mesmo. E aí, o que acontece? Quando eles veem que o negócio funciona e que o dividendo cai na conta, eles começam a gostar do negócio. E aí, eles já pensam assim, eu vou gastar com besteira,
Não tô falando que não é pra você gastar dinheiro. Eu não sou esse tipo de educadora financeira, não, gente. Eu não dou tchau de mão fechada, não, tá? Eu gosto de gastar. Só que eu sei ter o equilíbrio. Então, quando eles começam a ver o dinheiro caindo na conta deles, o dinheiro trabalhando pra eles, eles começam a gostar. E aí eles começam o quê? A ter prazer de ver o dividendo caindo todo mês na conta. Então eles falam, nossa, eu não vou comprar isso aqui, eu nem tô precisando. Com esse dinheiro eu compro 10 cotas de fundo imobiliário, com esse dinheiro eu compro mais 5 ações para mim. Então o jogo inverte. Mas por quê? Porque você tá abrindo mão de um consumo momentâneo quando você tá investindo em busca de um consumo maior no futuro, né? Então muitos brasileiros, eles ainda não se atentaram para isso, né? Eles só estão gastando porque é prazeroso, né? Gastar. Só que quando eles entenderem que no futuro eles vão conseguir realizar algo maior, comprar casa, fazer a viagem, trocar de carro, e ver dinheiro caindo na conta deles, o dinheiro trabalhando a nosso favor, o jogo se inverte. Então é uma mudança de comportamento. Eu sempre falo que educação financeira é mudança de comportamento. Não é ficar cortando as coisas, porque tem gente que acha que educação financeira é cortar tudo. Ah, eu não vou na padaria mais, eu não vou tomar mais meu café, eu não vou nem sair de casa. Não, gente, não é isso. Educação financeira é equilíbrio, é mudança de comportamento, né? É aquilo, não dá para eu gastar tudo que eu ganho, né? Começa por aí. Se você gasta tudo que você ganha, você está um passo do endividamento. Exato. Uma hora você vai se endividar. É preciso ter o equilíbrio entre o poupar, investir para o futuro e consumir no presente. A grande questão é que tá muita gente consumindo tudo no presente sem juntar nada para o futuro. E tem outros, a menor parte, que eles querem juntar o máximo possível para o futuro e consumir o mínimo no presente. Só que isso afeta a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida da família. É óbvio. Então, nenhum extremo é bom. Nenhum dos dois extremos é bom. Por isso que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né? Investir é maravilhoso, ver dividendo caindo é maravilhoso, mas calma. Você sai no final de semana, come a pizza que você quer comer, enfim, curte um pouco a sua vida também, curte né? a sua vida, curte o hoje também. E poupa, investe também pensando no futuro. Perfeito. Ô Mirna, eu vi muito no seu Instagram, achei super legal você falando que você investe pra sua filha, né? Isso. Você tem uma filhinha pequena e já investe pra ela, já é uma investidora. Já é. A bichinha tá... Qual a importância disso você vê até pra educação financeira da sua filha, né? Então você pretende começar a conversar com ela desde cedo? Olha, você já tem uma reserva, vamos administrar isso daqui, fazê-la entender. Quais dicas você dá até para os pais que querem investir para os filhos e não têm ideia de onde começar, por exemplo? Excelente pergunta, sabe por quê? Porque eu falo que a nossa geração hoje está sendo privilegiada com essa facilidade de conhecimento. Os nossos pais não tiveram essa facilidade, YouTube, nada disso, né? Então, a gente está mudando nesse momento a nossa geração, mas a geração mesmo que vai, né, sofrer os efeitos positivos vai ser a geração da minha filha. Ela tem 1 ano e 4 meses hoje. Então, o que eu fiz? Quando ela nasceu, eu peguei a certidão, já vem com o CPF, abri uma conta de investimentos para ela, no CPF dela. Mas é claro, sou eu que invisto pra ela. Então eu logo no aplicativo do banco, aí tá lá meu nome e o nome dela. Aí quando eu quero investir pra ela, inclusive todo início de mês eu invisto pra ela, né? Eu até transferi o dinheiro e ainda não investi. Aí o que a gente faz? Por que isso é tão importante? Porque o seu filho, dependendo da idade dele, ele vai ter 5, 10, 15, 20 anos pela frente. Tem o pai que vira pra mim e fala, eu não vou dar o peixe, ele que se vire e aprenda a pescar, né? Tem esse tipo de pai. Eu falo, mas meu querido, né? Eu falo, você vai ter que pagar as contas do seu filho. Exatamente, o anzol tem que ser comprado. Você vai ter que pagar uma faculdade, às vezes, futuramente, um curso de inglês, um intercâmbio, enfim, não interessa. Eu não tô falando que é pra você juntar o dinheiro e chegar lá na frente e dar pra ele, se você não quiser. Mas você já vai ter se preparado pra isso. E é claro, se quiser deixar lá, ótimo. Ah, vou deixar as ações que eu comprei para minha filha de presente, nem vou precisar usar. Maravilha, parabéns, que fique mesmo. Então a questão é que você, ao investir para o seu filho, você aproveita o tempo dos juros compostos a favor dele e a seu favor, porque se você precisar, você pega esse dinheiro lá na frente e você educa também o seu filho. É claro que não com 1 ano e 4 meses, igual tem a minha filha, né? Porque ela só, né, não entende o que está acontecendo. Mas, à medida que ela for crescendo, eu quero que ela invista junto comigo. Então, todos os meses, o que eu faço, né? Eu vou lá e compro ações de valorização para ela. São
São pequenas e médias empresas da Bolsa com foco em crescimento ao longo dos anos. Por quê? Porque essas empresas vão ir crescendo à medida que minha filha cresce também. Então, lá na frente, eu posso chegar e falar, eu vou vender essas ações, vou usar o dinheiro para alguma coisa. Eu vou vender as ações, vou comprar empresas com foco em pagamento de dividendo, mudar a estratégia lá na frente. Só que agora, todos os meses, início de mês, eu vou, compro as ações para ela, compro as ações para ela. Porque é um investimento de longo prazo. Eu vou precisar desse dinheiro talvez quando ela tiver 15, 16, 18 anos, por aí. Então, é uma mudança de mentalidade para que ela lá na frente entenda, olha, tô te dando a mesada. Mesada, gente, outro tema aqui, ponto importante para quem é pai e tá me escutando. Dá ou não a mesada? Mas a cabeça do meu filho vai ser cabeça de CLT, eu dando mesada. A grande questão é, você sendo CLT ou autônomo, você vai ter que aprender a lidar com o seu dinheiro. Exato. Você vai ter um prolabore, você vai ter que aprender a se virar, entendeu? Então, a mesada vem justamente para esse fim, para que a criança já aprenda a lidar com dinheiro. Agora, tem muitos pais que dão a mesada de forma errada. Eles simplesmente falam, tá aqui sua mesada, se vira. Não é assim. A ideia é que você eduque ele para que quando ele seja maior e receba o salário, ele saiba o que fazer. Se você dá o dinheiro e fala para ele gastar tudo, quando ele receber o salário dele futuramente, o que ele vai fazer? O que ele foi treinado a fazer? Ele vai gastar. Você dava o dinheiro e falava que era para ele gastar. Ou você dava o dinheiro e falava que era para ele juntar. Ele vai receber o salário dele, o que vai estar na cabeça dele? Eu vou juntar todo o dinheiro. Isso não é equilíbrio. Então, o ideal é você ir trabalhando com o seu filho, metade para ele usufruir no presente e metade para o sonho que ele quer. É uma bicicleta que você quer comprar? Mesmo que você dê R$50, que ele nunca vai conseguir comprar a bicicleta com o valor que você dá aí, você trabalha com ele, né? E fala, não, olha, vamos separar esse valor para bicicleta, depois papai inteira no final para comprar sua bicicleta no Natal, um exemplo, tá? Mas ele vai estar entendendo que o dinheiro que ele está recebendo, a mesada que ele está recebendo, metade é para ele comprar de bala, pirulito e ir no cinema, e a outra metade é para o sonho, para a bicicleta, para o sonho que ele quer realizar. Porque são sonhos que nos dão essa motivação para abrir mão do consumo imediato, para poupar algo maior para o futuro, né? Então, a gente já começa educando o filho desse jeito, com a mesada. E, claro, se você começar a educar ele em relação ao investimento, porque eu vejo a minha filha, ela tem 1 ano e 4 meses, a gente mora num condomínio, né, de casas. Então, ela tá sempre rodeada. E, às vezes, as meninas têm 8, 9, 11 anos. Eu falo, e aí, vocês investem? Ai, que investir, tia? Do que você tá falando? Eu falei, gente, misericórdia. Falei, você tem conta no banco? Não, minha avó fez uma conta pra mim, mas você mexe? Porque hoje em dia tem contas que o seu filho, a partir de 8 anos, ele consegue fazer Pix, transferência, pagamentos, cartão de débito. Então, já é o primeiro passo para a autonomia dele. É claro que é supervisionado pelo pai. E aí, o investimento entra aí paralelo, que o pai já deveria estar fazendo para o filho. E depois, com os 8 anos, a pessoa a criança, né, já consegue entender. Peraí, como é que funciona uma empresa? O que é uma ação? Lógico que não nesse conceito que a gente fala aqui, mas pelo menos da forma lúdica, né? Olha, mesada, então vamos pegar essa parte pro seu sonho, vamos investir. Vamos comprar um pedacinho de uma empresa. Isso, pro dinheiro aumentar. Então, você vai trabalhando isso. Até chegar um ponto que às vezes vai ter 13, 14 anos, vai sentar do seu lado e vai falar, olha, agora a gente vai mexer no home broker e você mesmo vai comprar as suas ações, tá? E você supervisiona. Então, é um processo. Olha só que coisa maravilhosa. Imagina, eu comecei a investir com 25 anos. 25 anos. Olha a diferença, cara. A minha filha começou com 21 dias de nascida. Eu investindo para ela. Então, é tão legal que a gente vê ali a evolução do mês a mês. E na conta dela é perfeito, porque eu olho, né? Eu só tenho uma classe de ativos, que eu só compro ações e valorização para ela. Eu olho e vou vendo ali, ó, crescendo o patrimônio dela mês a mês, né? Junto com a valorização das empresas. Uma beleza. Eu falo, gente, como que tá maravilhosa a conta dela. E agora eu tô esperando a segunda, né? Então, quando nascer a segunda, já também tem que fazer a conta da segunda. Já tem que fazer também. E olha a importância, de fato, da alfabetização. A gente tá falando de alfabetização é financeira mesmo, né? Isso a gente tá realmente o crescimento ali da pessoa sendo alfabetizada como lidar com o dinheiro. Só que você comentou aí de todo o mecanismo de se fazer isso, e a base é o planejamento, né? Planejamento. E o planejamento começa com os pais.
né? Os pais, eles precisam se planejar para acontecer isso. E aí a gente pega, muitas das vezes, né, arrumando desculpas, né? A gente precisa pensar nas desculpas também, até porque nós temos mais de 70% da população brasileira endividada. Sim. Endividada por desculpas, né? E aí, quando para esse perfil de desculpas, o que você que fala assim, olha, só consegue investir quem ganha bem, né? Porque a galera fala isso. Porra, Sim. você investe Só porque investe você ganha quem bem. é rico. Só investe quem é rico, só investe porque sobra, né? Qual é a tua visão desse só investe porque sobra? Só investe Porque sobra. porque não sobra. Essa é a grande questão. Só investe porque não sobra. Por quê? Tem uma regra de ouro que eu coloquei em prática na minha vida quando eu ainda era estagiária, tá? Depois que eu... Beleza, estagiei, formei, só que antes, o que eu fazia? Eu comecei a estagiar e ganhar dinheiro. Eu gastava tudo que eu ganhava, era fato. Mas a minha mãe sempre me educou da seguinte forma: a única educação financeira que eu tive é: não faça dívidas. Acabou. Eu nunca me endividei. Sério, isso aí pelo menos serviu pra eu nunca me endividar. Mas eu gastava tudo que eu ganhava ali do estágio, né? Falei, gente, mas tá... Eu sabia que eu precisava juntar dinheiro. E todo mundo sabe que precisa juntar dinheiro. Mas por que não consegue? Porque muitas vezes, né, você junta dinheiro por juntar. Mas espera aí, qual é a motivação? Então, tudo parte da motivação. Qual a sua motivação para juntar dinheiro? Seus sonhos. São seus sonhos que vão te fazer abrir mão de gastar aquele dinheiro. E aí vem uma regra de ouro importantíssima que poucas pessoas põem em prática. Se pagar primeiro. O que é isso? Recebeu o salário, você separa parte para os seus sonhos, para os seus investimentos. E aí o que ficar na sua conta, você vai pagar a conta de água, a conta de luz, condomínio, enfim, iFood, as coisas todas, né? Então o que você está falando? Você está falando que a prioridade é o quê? Investir para os seus sonhos. Não é pagar boleto. Agora o pessoal inverte. Eles pagam todos os boletos, gastam com tudo que aparece, aí chega no final do mês... Se sobrar, eu invisto. Não, e o pior vou precisar me endividar para eu poder ter alguma coisa. Essa é a pior parte. A galera... eu vou entrar no financiamento, porque para eu ter uma casa ou para eu ter um carro, eu preciso de ter uma dívida, porque senão eu não consigo comprar nada. Então, essa é a pessoa que tá fugindo dela mesma, né? É incrível, porque sempre todo mundo aqui conhece alguém que é viciado em pagar um boleto, né? Então, precisa de boletos para pagar, para conseguir realizar algo. Só que quando ela começa a entender que, peraí, se eu me pagar primeiro todos os meses, a prioridade vai estar nos meus investimentos. E aí, o que ficar na minha conta, eu vou pagar os boletos. Ela já vai estar mandando para o investimento e ganhando juros com isso. E acelerando a realização do sonho. Ao invés de pagar um consórcio, um financiamento e carnês aí que aparecem... Por quê? Ela está simplesmente querendo fugir do dinheiro, tirar o dinheiro da frente dela, né? É isso que ela está falando. Então, a gente ainda tem um outro problema, que são as crenças que a gente tem em relação ao dinheiro, que a maioria são formadas na infância. Então, se a gente não trata a raiz do problema, e tem muita gente que volta a se endividar, fica aqui, é um ciclo. Sai de um boleto entre outros, sai de um boleto entre outro, igual aqueles ratinhos na rodinha, né? Não para de rodar. Por quê? Essa é a crença que ela tem em relação ao dinheiro. Eu não sei lidar com dinheiro, ou o dinheiro some de mim, o dinheiro corre de mim, né? Eu preciso de um boleto para conseguir realizar algo. Não, você não precisa de um boleto. Na verdade, você precisa se pagar primeiro, porque se você deixar para poupar e investir o que sobra no final do mês, não vai sobrar, porque não foi a sua prioridade. E também eu gosto de deixar aqui uma observação, porque sempre vem um pessoal me xingando embaixo, né? Eu não tô falando que é para você juntar 50%, 60% do seu salário, né? E deixar suas contas sem pagar. Porque tem gente que vira e fala isso, eu vou deixar, então eu vou juntar dinheiro e minhas contas vão ficar sem pagar. Eu falei, não, aqui ninguém é criança. Eu não tô falando aqui para criança. Eu tô falando, obviamente, se você não juntava nada e começou a juntar R$50, ótimo, parabéns, já é o primeiro passo. Se você conseguiu juntar 100, parabéns, 10% do seu salário, ótimo, 15, 20, 30, depende da sua realidade,
né? Tem pessoas solteiras que estão trabalhando, moram na casa dos pais, conseguem investir muito mais. Tem o pai de família que já consegue investir um pouco menos. Então, é cada um com a sua realidade, dando passo de acordo com a perna. Eu tô falando que, com certeza, R$50, se você nunca juntou nada, você consegue. Porque você deve estar gastando com iFood, gastando com alguma coisa aí. Ah, não, Mirna, mas olha, eu realmente... E tem gente que é assim, eu já fiz meu planejamento, tá tudo contado, extremamente contado. Aí é uma outra alternativa, é pensar fora da caixa, né? Já que você já cortou tudo que dava, pense em fazer mais dinheiro. Alguma forma de renda extra. Porque senão você não sai do lugar. Porque tem realmente pessoas que são organizadas. Mas se você é aquela pessoa que nunca sobra nada, que você não tem uma reserva, se o imprevisto acontece, você se endivida. Exato. Mirna, taxa Selic, né? Vamos agora para um cenário que a Rúbia também gosta. Taxa Selic 10,75, mas primeiro a gente precisa explicar isso, que é qual é a relação da taxa de juros com as suas finanças pessoais, né? Mas antes disso, né, você comentou sobre renda variável, renda fixa, e nós vimos que, poxa, tivemos um boom, né, na bolsa, de pessoas físicas indo para a bolsa, vendo realmente o que é investimento de renda variável, principalmente período pós-pandemia. Ou final pandemia, pós-pandemia, onde a taxa de juros ali estava 2%. Né? Qual é a relação desse negócio de taxa Selic e inflação para suas finanças pessoais? A grande questão é que quando a gente começa a falar de algumas siglas, né, o pessoal já entra em desespero, né? Mas a taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia, o custo do dinheiro. Então, a gente precisa entender como que tudo gira, né? Porque fala, Mirna, e daí que a taxa Selic está caindo, que a taxa Selic está subindo, que na pandemia chegou a 2%? Isso impacta muito, né, ao nosso redor, impacta a nossa vida também. Então, o que eu falo para quem me segue, para quem me acompanha, é o seguinte: existem ciclos, né? O mercado, ele trabalha em ciclos. Agora a gente está num ciclo de baixa, né? A taxa de juros está caindo e a tendência é que caia ainda mais até o final do ano que vem, tá? Só que se a gente estuda ciclos, quando eu comecei a investir com consciência do que eu estava fazendo em 2015. 2015, 2016, eu não sei se vocês lembram, mas era o governo Dilma, a gente estava numa crise. Eu estava em crise também do petróleo, eu trabalhava na indústria petrolífera, estava mandando todo mundo embora. A taxa de juros chegou a 14,25% ao ano. E foi onde eu comecei a investir. Então, já peguei aqueles títulos do Tesouro, 7%, IPCA 7% ao ano. Então, assim, foi um momento muito legal de ter iniciado para acompanhar os outros ciclos. Porque naquele momento, quando eu iniciei, o meu perfil era conservador. Eu não tinha o perfil ainda para ir para a bolsa, eu não tinha conhecimento de ações e FIIs. Então, eu comecei na renda fixa. E entendendo que, ok, existia oportunidade na renda variável, mas naquele momento ainda não era para mim, porque eu não entendi o que estava acontecendo ali. Só que aí os anos foram passando, a taxa foi caindo e a gente vê, né, esse ciclo novamente se repetindo. Logo depois da pandemia, chegou a 2% e depois subiu, né, a 13,75%. Isso, exatamente. Né? Gente, memória de grávida é uma tristeza, tá? Só para deixar claro. E aí chegou no ciclo de alta de novo, que foi o ciclo quando eu entrei investindo em 2015, né? E aí eu já sabia lidar, eu já entendia de ações, de FIIs. Falei, então estou num excelente momento para renda variável. Que é aquele momento que as pessoas falam, tá barato, só que ninguém tá falando sobre o assunto. Por quê? Porque eles começam a falar quando tá em alta, o mercado tá em alta. Então, há 2 anos, né? Um período de 2 anos, 2022, gente. Nossa, olha eu aqui. Mas 2022, foi 2022, quando a gente fundou a nossa research, né? Com foco em renda variável. Tava tudo muito barato. Eu falando, gente, me escutem. Comprem as ações e os FIIs de vocês. Tá de graça. Tá de graça, gente. Compra que vocês vão pegar uma valorização pela frente maravilhosa no próximo ano.
Por quê? Porque eu já estava entendendo o mercado. O mercado, você já sabe como ele funciona. E aí, enquanto o pessoal está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Quando o pessoal estava doido na renda fixa, eu falei, não, eu já formei minha carteira de curto e médio prazo, não tem para quê. Agora eu vou aproveitar a renda variável. E aí, você pega toda a pernada de alta. Então, o que a gente precisa entender é que, peraí, como é que eu aproveito o ciclo a meu favor, né? A favor dos meus investimentos. É entendendo como cada ativo funciona. A renda fixa, o lugar dela que ela tem na sua carteira, de curto a médio prazo. A renda variável, entendendo que agora é um momento de renda variável? É, mas você precisa ter cautela, porque nem tudo está barato. Agora você precisa fazer uma seleção muito melhor do que antes. Então você precisa entender muito melhor do que antes de fundamentos, para você escolher sem pagar caro no ativo. Então a gente fala o seguinte, em relação à taxa básica de juros, obviamente para a economia é muito bom, né? A taxa de juros vai caindo, vai aquecendo a economia. Aquelas empresas que estavam muitas vezes demitindo funcionário, projeto parado, ela começa a reinvestir, exatamente, foco em crescimento, estava segurando para comprar o lote, para construir a próxima fábrica, ela começa a expandir de novo. Então, para a nossa economia é muito bom uma taxa de juros em queda. Mas é claro que não é somente virar e falar na canetada que a taxa de juros vai diminuir. Né? Só que, infelizmente, quem não entende o que está acontecendo, compra essa ideia ridícula, né? De que é só falar assim, não, de 3,75 agora vai cair para 3. Não é assim que funciona o mercado, né? Não é desse jeito. Então, a gente tem que entender que ela vai caindo, né? À medida que a inflação também vai demonstrando sinais, né? De estar enfraquecendo. E aí entra a importância da gestão de portfólio, né? Do portfólio. Exatamente. E aí você tocou num ponto aí, Mirna, que eu queria que você desse dicas para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Você falou da importância de você entender os ciclos e a importância de você olhar um pouco para os fundamentos quando você vai decidir em qual empresa você vai investir, né? Então, você disse que tem focado bastante em renda variável ultimamente. Quais as dicas você dá, né, para sua audiência? Como eu escolho uma empresa para investir? Qual ação? Para onde eu vou olhar, né? Para dizer se uma empresa é boa ou se não é? Eu já tô sabendo. Kids tem que ser daquela que tá de média. A grande valorização, de valorização. Então, a grande questão é a seguinte. Qual estratégia que você vai adotar no mercado de ações? Porque não tem uma única estratégia. Por exemplo, a gente tem carteira com foco em dividendos, que é aquela renda que vai estar caindo na nossa conta. A gente tem carteira com foco em crescimento, em valorização. Tem assinantes nossos que eles gostam das duas estratégias. E o dinheiro que eles destinam para ações, eles pegam as duas, tá? A minha carteira é foco em renda. Então, eu só tenho grandes empresas pagadoras de dividendo. Ponto. Por quê? Enquanto eu não tiver o valor que eu quero de dividendo caindo na minha conta, eu não vou comprar empresa de valorização. Futuramente, talvez eu compre. Mas agora ainda não é o objetivo. Então, cada um vai ter a sua estratégia dentro da sua própria carteira. Igual a minha filha, eu poderia ter empresas com foco em dividendo para ela? Poderia. Só que como é um valor bem menor que eu invisto para ela do que eu invisto para mim, até eu começar a ver esse dividendo, começando a eu pegar no tranco, vai demorar muito mais. Então faz muito mais sentido valorização para o patrimônio dela, que é um patrimônio menor, tá? E aí o que eu falo? Quando a gente entende das ações, né, a gente sabe que o maior risco é de você não saber o que você está fazendo. Tem pessoas que vão pegar a empresa que o parente falou com elas, tá? Mercado de alta de bolsa de valores é muito triste. Por quê? Porque já tá tudo esticado. E aí o vizinho começa a falar da empresa ABC. O amigo no elevador da empresa Y. É a mesma coisa, gente, que acontece também com o Bitcoin quando tá em alta. Todo mundo vai falar, o povo começa a vender carro, vender casa. Só que eles não entenderam nada do mercado e se tá todo mundo falando é porque tá caro. Essa que é a verdade. E aí começam a fazer essas escolhas aleatórias e não acompanhar o que está acontecendo. Teve até uma época, né, principalmente o Magazine Luiza, agora é hora de comprar Magazine Luiza, e todo mundo comprando Magazine Luiza, né, desesperadamente.
E agora o que eu faço com a Magazine Luiza? Então, assim, o cenário muda muito. Por isso que você tem que entender, peraí, quais setores que você quer na sua carteira? Porque, dependendo do setor, ele é muito afetado pela taxa básica de juros. Então, se a taxa está em alta, o setor vai performar de uma forma. Se está em baixa, vai performar de outra. Então, a gente sempre opta, eu, na minha carteira, por empresas pagadoras de dividendos de setores perenes. Porque, independente se a pandemia está acontecendo ou não, você vai estar continuando gastando a energia. É um fato, né? Você vai estar usando. Você vai estar usando internet. Você vai estar usando também o seu telefone. Você vai estar usando o serviço bancário. Então, são empresas que elas já não são tão afetadas, né, de acordo com o setor que elas estão posicionadas. Então, a gente faz toda essa seleção, né, e vê também todos os indicadores, faz os valuations, aí já é um outro processo, né, junto com os analistas, para escolher e falar também qual o preço máximo que você deve pagar naquela empresa, né? Porque tem gente que compra de olho fechado. Tem gente que simplesmente fala, eu vou comprar essa empresa que eu gostei dela. Tá bonitinha. Vou comprar, tá, mas você tá pagando caro ou você tá pagando barato? Né? Como é que tá? Não sei, tô simplesmente comprando. É a mesma coisa que você falar que você vai comprar uma casa e a pessoa te cobra um valor pela casa e você balança a cabeça, aceita, e você nem sabe se ele tá cobrando 5 vezes mais do que o mercado, do que a casa do lado tá valendo. Perfeito. Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado. Legal, Mirna. Sei que o bate-papo tá bem legal e estamos aprendendo realmente bastante sobre finanças pessoais, mas para nós realmente assim, fecharmos com chave de ouro, né? A nova geração ela está cada vez mais querendo a independência financeira, principalmente a nova geração. Sim. Né? A Rubia, então, porque a professora está com a nova geração direto, a galera que é cada vez mais rápida a independência financeira. O que como mensagem final aqui, o que você deixa para essa galera que busca essa tão sonhada independência financeira? Eu acho assim que se ela se planejar, se todo mundo se planejar, é possível conquistar a independência financeira, tá? É possível você viver de renda. Só que entenda que não é de um dia para o outro. Não é jogando tigrinho, foguetinho, nem caindo nas promessas de dinheiro rápido e fácil. Não é isso. Não é. E é um processo de você investir todos os meses, ver o dividendo caindo, aí reinveste o dividendo e continua, mês após mês, igual eu tô lá, minha filha tá com 1 ano e 4 meses, todo mês eu invisto pra mim, invisto pra ela, invisto pra mim, invisto pra ela. E é um processo que a gente vê os frutos muito mais rápido do que a gente imagina, porque parece que é muito distante, mas eu invisto com consciência desde 2015. Então, vou fazer quase 10 anos de investidora, né? E nesse processo de 10 anos, foi muito mais rápido do que eu imaginava. O valor que eu tenho hoje caindo de dividendo na conta. Eu não imaginava que eu ia atingir esse valor antes, né, dessa fase. Então, é um processo que a pessoa tem que estar ali persistindo mês após mês, entendendo os melhores investimentos, né, certos, cuidado com olho grande, né, com altos retornos, porque também traz um alto risco, e prosseguindo. Persistência, gente, é paciência e persistência. Eu sempre falo o seguinte, cuidado, porque vão aparecer ofertas no meio do caminho, vão aparecer oportunidades no meio do caminho, e que se você pegar aquela oportunidade, você vai se lascar. Então, isso só vai te atrasar. Isso. Diferente daquela pessoa que tá lá igual uma tartaruga ali, a tartaruguinha tá lá, né? Todo mês, dando o passinho dela, mas tá indo na linhazinha. E o outro saiu igual um doido, bateu a cara e voltou lá pro início. Então, investimento, ele é para ser feito da forma correta, nos investimentos certos, de acordo com o seu perfil, com a sua carteira. E claro, quanto mais conhecimento você buscar, você vai aceitar, às vezes, ir para uma outra classe de ativo, ações, FIIs, com muito mais tranquilidade e aproveitar o benefício. Maravilha. Legal. Ô, Mirna, deixa pra quem tá assistindo a gente aí uma dica, algum livro, série, algum documentário sobre finanças, investimentos que você acha que vale a pena. Olha, eu vou deixar 2 livros que não são específicos de investimento, eles são sobre mentalidade, tá? Por quê? Porque para quem tá começando, às vezes, falar de investimento, quem tá aqui me escutando pode não ter entendido absolutamente nada do que a gente falou.
Mas esses livros, eles mudam isso aqui. Então, acho que o primeiro é o Pai Rico, Pai Pobre. Nossa. Todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler esse livro. E Segredos da Mente Milionária. Por quê, gente? Às vezes a gente fala de investimento, né? Fala de CDB, LCI, ações, FIIs. Fala um monte. E se a pessoa não tiver uma boa relação com o dinheiro, não adianta. Ela pode até fazer o investimento. Ela vai dar um jeito de acabar com o investimento e voltar para o estágio inicial, de pagar um boleto, de ter que se endividar, né? De sempre pagando boleto, de não saber cuidar do dinheiro. Então, a gente precisa tratar primeiro a raiz do problema, né? Para quê? Para que ela entenda, mude a relação dela com o dinheiro, entenda que o dinheiro é algo bom, né? O dinheiro é um meio para você realizar algo na vida, não é algo ruim. Porque tem gente que fala que todo rico é ganancioso, tá? Meu marido falava isso, tá? E a gente brigava muito. E ele me chamava de gananciosa. Eu falei, como assim? Mas é porque era uma crença que ele tinha. E a família dele, como vê uma família que trabalhou muito, ralou muito para conquistar as coisas. Então, os pais estavam ali sempre muito tempo trabalhando, não dava atenção. Então, ele associou o dinheiro a algo ruim. Então, a grande questão é a mudança de mentalidade, porque nem todo rico é ganancioso. E aí, se a gente parar a olhar, e pobre? Pobre não é ganancioso? Como é que é? Então, a gente precisa entender e mudar essa relação com o dinheiro. E quando muda a relação com o dinheiro, tudo vai mudar. Porque você vai conseguir poupar e investir todos os meses. Você não vai dar o jeito de sumir com o dinheiro da sua frente. Que tem gente que fala, dinheiro é sujo. Quem quer algo sujo perto de si? Sim. Gente, eu estourei o tempo já? Não, só pra pode ficar à vontade. Pode... Ah, tá. Só porque eu tô sem relógio. Não, mas tô monitorando. Tá monitorando? Ótimo. E isso é muito importante. Então, eu falo que esse é o primeiro passo. Às vezes, antes de aprender a investir, você tem que mudar a sua relação com o dinheiro para uma boa relação. E muita gente fala, né? Eu sempre gosto de fazer a pergunta. Você gosta de dinheiro? Se seu dinheiro pudesse falar, o que ele falaria para você? Então, quero terminar o podcast com essa frase. Se seu dinheiro pudesse falar, o que ele falaria para você? Será que ele falaria que ele está sendo bem cuidado? Será que ele falaria que está sendo bem investido? Será que ele falaria que você não cuida bem dele? Que você gasta ele à toa? O que ele falaria? Porque aí você já entende a relação que você tem com o dinheiro. Legal. Então, a gente precisa modificar isso. E modificar isso internamente, com crenças positivas em relação ao dinheiro, né? Legal. Mirna, muito obrigado realmente por compartilhar tanto conhecimento sobre finanças pessoais, sobre investimento. E obrigado realmente, parabéns por impactar tanta gente através dos seus canais, né, das suas redes sociais, porque realmente é isso que a gente precisa para essa economia, né, rodar e rodar de forma sustentável e as pessoas serem felizes com o seu dinheiro, né? Rúbia, muito obrigado por acompanhar aqui nesse bate-papo, viu? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Mirna, por compartilhar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E você que está nos ouvindo, nos assistindo também, nós estamos nas principais plataformas do YouTube, Spotify e outras tantas plataformas digitais. Por favor, nos siga, coloque seu comentário, assine o sininho lá, siga nossas redes sociais, coloque os comentários também, o que você quer ouvir sobre finanças, sobre negócios, sobre finanças pessoais, e com certeza nós vamos trazer pessoas assim como a fera da Mirna aqui para falar com você. Muito obrigado e até o próximo episódio.